em duas palavras, Irat Shamayim, respeito a Deus, que não só que a gente realmente seja uma máquina de conhecimento, mas que a gente consiga ter o respeito por Deus. Tem um livro que fala, é nessa noite que isso pode ser passado para os filhos e não em outra. Tá? É uma noite muito diferente. Né? A única noite do ano que a gente leu o Halel, como estava nas perguntas da aula passada, é a única noite do ano que a gente leu o Halel e lê 2 vezes na sinagoga e no Seder. Isso não é à toa, é realmente um dia muito, muito especial. Ler Shmorim é a noite que é guardada, né? Tem muita gente que deixa a porta aberta, que é uma noite protegida. Muito bom. Então vamos começar. Existem 4 mitzvot básicas, que é o mais importante da noite do Seder, que é os 4 copos, comer matzá, comer marot e contar a história da saída do Egito. Então, isso aqui é uma obrigação para todo mundo, homens, mulheres e crianças, obviamente crianças por educação, homens e mulheres têm a obrigação igual, tá? Por isso que, diferente de todo Shabat, que só o homem fala Kiddush, nessa vez o homem vai falar o Kiddush, mas todo mundo vai beber o copo de vinho. Então, de novo, o Kiddush é feito pelo homem, mas todo mundo vai beber o copo. Homens, mulheres e crianças, obviamente, suco de uva. Mas todo mundo vai beber o copo. Já vou explicar a diferença do Kiddush esse ano, né? Que a primeira noite vai ser um pouco diferente do Kiddush, já vou já mostrar. O homem que já está fazendo o Seder de Pesach, já está ali com o seu copo de vinho, já faz sentido ele fazer Kiddush também, e não escutar de outra pessoa. A mulher, ela pode escutar do dono da casa que estiver fazendo. E me perguntaram hoje, alguém me perguntou no WhatsApp, se uma mulher pode conduzir a noite do Seder. Pode e deve, realmente, se não tem um homem na casa que possa conduzir, é uma obrigação da mulher estar conduzindo o Seder, fazendo Kiddush, fazendo tudo, tá? É necessário, é importante. A mulher tem a obrigação desse Kiddush igual ao homem. Só que, assim como o homem tem a obrigação de acender as velas. Só que a gente dividiu Kiddush para a mulher, Kiddush para o homem e velas para a mulher. Mas os dois têm a obrigação das 2 mitzvot. Então, quando não tem um homem capaz para fazer o Kiddush, então a gente bota a mulher faz o Kiddush. Assim como quando não tem uma mulher para acender as velas, então o homem deve acender as velas. A diferença aqui do Kiddush da primeira noite do Seder é um pouco diferente. Vou mostrar aqui no hebraico e depois vou mostrar no português. Começa normal, Savi Maranan, Baruch Hashem Baruch Nagaf, Embrahá do vinho, Abrahá da festa. A gente não fala esses acréscimos de jeito para Shabbat, porque não cai Shabbat, cai no domingo e na segunda, né? Sábado à noite e domingo à noite, as noites do Seder. Aí aqui, Mekadesh Israel Ve'azmanim. Se fosse um ano normal, Shabbat cai fala na primeira noite. Interrompe no meio, por favor, obrigado. Espero eu terminar o assunto, depois você teve pergunta. Depois, a gente fala, se fosse um ano normal, ou, por exemplo, como a gente vai fazer no domingo à noite, que é uma noite do Seder normal, que não é depois do Shabbat, Mekadesh Ve'azmanim, depois vem o Shehriano e acabou. Mas como esse ano o primeiro Seder vai cair após o Shabbat, então, depois dessa brachá aqui do Mekadesh Ve'azmanim, a gente vai falar a brachá da vela, né, do Borei Moriaesh, a mesma brachá que a gente fala na Avdalá todo sábado à noite, e vai olhar para as velas de Yom Tov. As velas que a gente acendeu com Yom Tov vão servir como vela de Avdalá. Vai só olhar para a vela. Depois a gente vai falar a brachá da Avdalá, que vai separar entre o Shabbat e o Yom Tov. O Yom Tov também é um dia santo, né? Mas o Shabbat ele é mais santo. Yom Tov sobe na Torá, sobe no Sefer, 5 pessoas, desculpa. No Shabbat sobe 7. Então a gente vai separar da santidade do Shabbat para a santidade do Yom Tov. Por isso que a gente vai falar essa brachá toda e terminando Baruch Atah Hashem Hamavdir Ben Kodesh Le Kodesh, que separa entre o santo e o santo, quer dizer, o santo do Shabbat com o santo do Yom Tov. E depois só que vai falar o Shehriano e vai beber o copo reclinado para a esquerda, né? Todas as mitzvot desse dia tem que ser feito reclinado para a esquerda, tirando o maror e o carpaz, as outras coisas têm que ser feitas tudo reclinado para a esquerda, a matzá, o sanduíche, os copos de vinho, sempre reclinado. Mulher não é tanta obrigação reclinar, tem muitas mulheres que de propósito não reclinam, se quiser reclinar, também pode. Vamos ver aqui no transliterado Kiddush. Começa com Savri Maranan, Borei Priagef, abrahados do vinho, depois abrahá da festa, normal, sem os acréscimos quando está escrito no Shabbat, não fala essas partes. Aí, no primeiro Seder, que vai ser no sábado à noite, a gente vai vir aqui para esse quadradinho aqui com cor diferente. Falar abrahá das velas, Morei Aesh, e olhar para as velas. Depois a Avdalá, Ben Kodesh Lekol, isso é depois o Shehriano. No segundo Seder, que é no domingo à noite, depois daqui, Mekadesh Ve'azmanim, vai direto para o Shehriano e já bebe o vinho reclinado. Uma coisa que eu não tinha falado antes, a Keará, a bandeja de peça, né? Você tem 3 matzot e mais 6 coisas em cima.
mais a própria bandeja, por isso que a gente costuma botar alguma coisa, um pano, uma bandeja, alguma coisa, são 10. 10 são as 10 sefirotas, 10 esferas, a maneira como Deus influencia no mundo. Então, a Kiará, ela traz uma bênção muito grande. Daí que vem o costume do Bivhilo, mais conhecido em Belém como Bibilo, mas a palavra certa é Bivhilo. Bivhilo e Atzanu Mitzrayim. Às pressas saímos do Egito. Então, a gente pega a bandeja e roda em cima da cabeça da pessoa e, tipo, dá uma batidinha, né? Vocês já devem ter visto. É chamado Bivhilu, às pressas saímos do Egito. Para cada pessoa que a gente bate, a gente fala essa mesma frase. De alguma maneira, a gente está pegando toda essa energia dessas 10 coisas, que representam as 10 sefirotas, 10 esferas celestiais, e trazendo para a pessoa. Então, é uma coisa interessante. Agora, qual matzá usar? Aí que está o detalhe. Existem 3 tipos de matzot, se a gente for classificar assim de maneira geral. Existe a matzá de máquina quadrada tradicional, a baratinha, que todo mundo conhece. Existe a matzá quadrada shemurá, tá? A matzá quadrada shemurá, que ela é também de máquina, também quadrada, só que ela é mais cuidada, como a gente estudou na aula passada. A shemurá que é cuidada desde a hora da colheita, para ver que não tem nada, para ver que está direitinho, que tem para poder, noite do cedo, tem que ser shemurá. E existe a original. A original é a shemurá redonda. Para a noite do ceder, para essa cerimônia, para comer no ceder, é muito, muito, muito recomendado que a gente coma da redonda. Se você comer da quadrada, shemurá, beleza. Mas é muito, muito recomendada da redonda. Tá bom? Então, já falamos o Kiddush. Agora, o próximo passo é o Urhatz. A gente vai lavar a mão sem fazer a brachá. Tá? Lavar a mão normal, que nem a gente sempre lava para o pão, mas sem fazer a berachá. É estranho. Isso já é uma coisa para a gente atiçar a curiosidade das crianças. A maioria das coisas que a gente faz no ceder, muitas coisas são para atiçar a curiosidade das crianças. A gente vai lavar a mão do nada e não vai comer. Vai só comer uma coisinha. O cara passa, a gente mergulha na água com sal ou no vinagre e fala brahá de borei priadamá para comer a hortaliça, já pensando no maror, na erva amarga, no alface que a gente vai comer, que também é borei priadamá. Então, já faça a brahá pensando nisso. O certo é comer pouco, não é certo comer muito. Ah, eu tô com fome, sei lá o quê, vou comer um monte, não. O certo é comer pouquinho, tá vendo aqui? Menos de um casaita, menos do tamanho de uma caixa de fósforo, para não ter que fazer a brahá final de borei fachou. Tá? Esse é o certo. Depois, yachatz, cortar a matzá no meio. A gente pega a matzá do meio e corta no meio também. A matzá do meio, que é diferente da tribo de Levi, a gente vai cortar ela no meio. A parte maior a gente guarda para a ficomana, a gente corta em 5 pedaços, ou seja, faz 4 quebras, quebra 1, quebra 2, quebra 3, quebra 4, tem 5 pedaços, e guarda numa sacolinha para comer lá no final da noite, como sobremesa, delícia, e a parte menor volta para bandeja, e sobre essa parte a gente vai ler a. Então, de novo, a parte maior vai ficar para o ficomano lá na frente, e a parte menor vai de volta para a bandeja, e essa parte vai ser revelada várias vezes. Por quê? A matzá é chamada de pão da pobreza, pão ácido, né? E o pobre, ele sempre pega um pedaço, ele não pega inteiro. Então, por isso que a gente corta a matzá no meio, para exatamente ficar essa metade, essa ideia do quebrado, da metade. Né? Porque todo ano, quando a gente vai fazer uma refeição de Shabbat, de Yom Tov, é 2 halot. Porque, de repente, no Seder são 3 matzot? Exatamente por essa ideia, para eu ter 2 matzot inteiras, pela ideia da seudá como seudá de Yom Tov, assim como qualquer Yom Tov, eu preciso de 2 halot, então eu preciso de 2 matzot, e mais uma quebrada, exatamente para ter esse pão quebrado, esse pão do pobre que a gente vai ler Agadá sobre ela. Como eu falei, é muito, muito, muito importante ter essa matzá redonda. A gente distribui também para muita gente, tá? 3 matzot redondas ou 6 matzot redondas para quem vai fazer as 2 noites do Seder, para conseguir comer essa matzá redonda, original, shemurá redonda. Se a pessoa não quer, não consegue, não está afim, quer comer da quadrada, shemurá, não quadrada tradicional, quadrada shemurá, também serve. Não é o ideal, não é o melhor, mas também serve. A outra realmente não deve ser usada na noite do Seder. Pode ser comida no Pêssar, durante o Pêssar inteiro, mas na noite do Seder tem que ser da shemurá. Muito bom. Aí vamos começar a Agadá. Aqui ele fala, erga que hará com as matzot e recite. Muita gente não costuma levantar, só costuma
deixar a matzá revelada, mas, de novo, esses detalhes não faz tanta diferença. Então, eu vou agora tentar passar, obviamente, não vai ler a Haggadah toda junto aqui, mas eu vou tentar passar a base, a ideia, tá? Da Haggadah. Muito bom. A criança vai fazer as 4 perguntas, porque a ideia da noite é com perguntas e respostas. Né? A informação fica muito mais fixada quando é pergunta e resposta. Né? E toda a ideia da noite é passar os valores para a criança, para a próxima geração. Isso não é só para a criança, é para nós mesmos, como a gente vai ver daqui a pouco. Que não, se a pessoa está sentada sozinha, ela deve perguntar para si mesma. A ideia da pergunta e resposta. Né? E a gente vai responder por que essa noite é tão diferente? O que está acontecendo aqui? Por que a gente está comendo matzá? Por que a gente está comendo maroro? Por que a gente está comendo reclinado? A criança está com várias perguntas, a gente vai responder. Avadim aí, não éramos escravos, Deus tirou a gente e agora somos livres. E é exatamente esse contraste que a gente vai tentar mostrar a noite inteira. Éramos escravos, agora somos livres. A gente ia comer o maroro, a erva amarga, para sentir o quanto que é uma amargura e o quanto que agora vai a felicidade de estarmos livres. Não vamos entrar hoje em toda a explicação espiritual, já demos um pouco numa outra aula. Muito bom. Então agora a gente precisa entender uma coisa. Quem, para quem, quando e como. Temos uma mitzvah muito especial, que na Haggadah é o passo chamado Magid, dos 15 passos Magid, quer dizer contar, que o nome Haggadah é da contagem, né? É a história, a mitzvah de contar, não é mitzvah de saber, não é mitzvah de lembrar, a mitzvah é contar. Então a gente tem que entender quem, para quem, quando e como. A gente já viu que tem que ter as perguntas e tem que ter a resposta. Agora a Haggadah vai começar a trazer várias frases para te mostrar quem tem que falar isso, para quem, quando, e daqui a pouco vamos ver como, de uma maneira bem interessante. Vamos lá. A Haggadah começa contando uma história de vários sábios que estavam sentados contando a história da saída do Egito na noite do Seder. Até que chegou de manhã cedo, os alunos falaram, ei, já está na hora de falar o Shema. A hora de falar o Shema já era na terceira hora do dia. Eles ficaram a noite inteira ali contando. E daí que esses sábios, não era novidade para ninguém aquilo. Todos sabiam, estavam lá contando. Né? Mesmo que já sabiam tudo. Mesmo que esses sábios, alguns deles eram Kohanim, outro era Levi, que eles não foram escravizados, outro era convertido, descendente de convertido, mesmo assim todos estavam ali contando, porque todos têm a mitzvah de contar sobre a saída do Egito nessa noite, tanto faz se ele sabe, se ele não sabe, né? Tem que contar a saída do Egito, sobre a saída do Egito. Agora, para quem? Se você olhar na Torá, a Torá fala, você vai contar para o seu filho. Para que filho? Será que para o filho sábio, Raham, será que eu tenho que contar para ele? Ele já sabe. Será que por achar que não quer saber de nada, eu tenho que chamar ele também? O ingênuo, ou aquele que não sabe perguntar, diz a Torá, em 4 momentos a Torá fala, conte para o seu filho. Em 4 situações diferentes. Exatamente porque a Torá está te falando, para todo tipo de filho, você deve contar a história do Egito. É mitzvah todo mundo, mesmo se você é o maior sábio, e para quem tanto faz que tipo de filho você tem. Se você tem um filho perverso, rebelde, se você tem um filho que já sabe tudo, a mitzvah é contar. Vou dar um exemplo para vocês para entender essa história. Quando alguém passa um evento, passa por uma situação, ela quer contar depois, então ela pode comentar, fui lá a tal lugar, fui assim, assim, assim. Quanto tempo demora para contar? Uma coisinha que a gente fez, um lugar que a gente foi, visitei um país. Beleza, eu chego, conto, acabou. Olha, foi assim, assim, assim. Mas quando a pessoa ela passa uma experiência muito forte, quanto maior forte for a experiência, mais vai dar para falar. Né? Imagina um homem que foi sequestrado, e ele passou por isso, passou por aquilo, e o resgate, como foi e tal, como que ele saiu da prisão, as torturas que ele passou, e quem foi que salvou ele, como foi a história toda. Dá para falar muito. Mesma coisa. Saída do Egito. Fomos escravizados durante muitos anos, fomos redimidos de uma maneira muito milagrosa, então temos muita coisa para contar. Né? Daqui a pouco a gente vai ver na parte do como. Por enquanto a gente já viu quem, a pessoa mais sábio, para quem, para todos os tipos de filho, está aí o desenho dos 4 tipos de filhos. Agora vamos ver quando. A Haggadah pergunta, pode ser, Yaholo, pode ser que eu vou contar desde o início do mês de Nissan, que era ontem? Não. Está escrito Z, quando está a matzá e o maror na tua frente, ou seja, só na noite do Seder. Então, quando devemos contar? A mitzvah é nesta noite do Seder. Mesmo na segunda noite do Seder, é o dia que é a mitzvah, não em outro dia. Muito bom. E aí a gente começa falando que no início éramos idólatras, né? Não só que antes de ser escravo, éramos idólatras, antes de vir Abraão Avinu, para mostrar de novo o contraste. E fomos para o
parar no Egito, né, com a história de Yosef, e Deus fez uma promessa para a gente, uma garantia que vai guardar a gente, Verish Amda, um texto bonito, famoso, tem muitas músicas sobre isso, né, a garantia de Deus para salvar a gente, muito bom. Agora vamos ver a própria Agadá. Já falamos quem, o mais sábio, para quem, para qualquer tipo de filho, quando, nessa noite. Agora vamos ver, resumir, o que a gente fala na noite do Seder. Nesse momento, a pessoa deixa o copo e revela a matzá, porque agora que vai ser a Kiará. O copo ela estava segurando para falar o Verish Amda, para falar esse texto que Deus prometeu para a gente, garantiu para a gente, essa promessa que Ele guardou a gente, isso que está guardando a gente todas as gerações. Aí você deixa o copo, revela aquela matzá do meio, aquela metade, aquela cortada, e você vai falar o quê? Agora vamos ver o que é a Agadá. Olha que interessante. Se eu preciso contar a história do Egito, fazer. Por favor, aqui. Vamos lá, vamos mostrar aqui de uma maneira bem interessante. Teoricamente, o que eu deveria fazer para contar sobre a saída do Egito? Nada melhor do que ler a Parashá da Torá, que fala sobre isso. Então vamos ver quais são as Parashot da Torá que falam sobre isso. Shemot, quando começa o livro de Shemot, Vairá, Bo, Beshalach. Essas 4 Parashot seguidas falam da descida do povo para o Egito, que é Shemot, começa, o povo desceu para o Egito, a escravidão. Vairá começa as pragas, Bo termina as pragas e a saída, Beshalach, quando o povo já estava saindo, né, para chegar no Mar Vermelho, a abertura do mar, que foi, né, o término mesmo da saída do Egito, foi com a abertura do mar. Porque enquanto eles saíram do Egito, mas ainda estavam com os egípcios perseguindo eles, ainda estava, né, o judeu saiu do Egito, mas o Egito não saiu do judeu. Quando realmente abriu o mar e eles se livraram deles, aí realmente que acabou. Então, teoricamente, se eu fosse ler na Torá, eu teria que ler 4 Parashot. Gente, de acabar de contar o Seder, né, só no meio do Pêssego, né, demora muito. Então, o que o homem que organizou a Agadá fez? Ele pegou 4 versículos, em vez de 4 Parashiot, 4 versículos que resumem essa mesma ideia. Um versículo da descida, um versículo da escravidão, um versículo de como estavam lá, um versículo da salvação. Olha que interessante. O primeiro passuco, ele até botou aqui de azul, fixado, porque é um dos 4 versículos. Então, ele botou aqui fixado para você entender. O passuco, esses psukim, esses 4 psukim, estão em outra parashá da Torá, a parashá de Kitavô, estão um do lado do outro, resumindo a história. Então, a gente pegou um resumo que a própria Torá deu para a história do Egito, a gente vai pegar esse resumo desses 4 versículos e nós, na Agadá, vamos explicar cada um desses 4 versículos. Vamos ler em português aqui, tá? Porque é importante a gente ler a Agadá, quando vocês forem ler na casa de vocês, é importante ler um pouquinho em português, né? Para entender o que está falando. Os textos de Kiddush, Abrahada Motzi, Abrahada Matzah, essas coisas não, tem que obrigatoriamente ler do transliterado, mas esse texto explicando a história, né? Vale muito a pena, sim, ler em português. Vamos lá. O passuco diz assim: o arameu, que é o Lavan, que quis matar Yaakov, quis destruir meu pai. Este desceu para o Egito e morou lá em pequeno número de pessoas. Lá se tornou uma nação grande, poderosa e numerosa. Quer dizer, Lavan tentou destruir Yaakov, Yaakov fugiu e depois, com a história de Yosef vindo para o Egito, ele acabou chegando no Egito com pouca família, 70 pessoas, e se tornou uma nação muito poderosa e por isso que os egípcios começaram a escravizar a gente. Então, agora a gente vai analisar cada um. E desceu para o Egito. Como foi que quer dizer que desceu para o Egito? Foi forçado. Deus fez acontecer isso porque ele não queria, né? E eles não queriam morar, queriam continuar em Israel. Deus fez a fome, Deus fez acontecer tudo para eles estarem lá. E morou lá. A expressão Vaiagor é uma expressão de forasteiro. Quer dizer, Faraó Yaakov não queria ficar lá. Ele queria só ficar por causa da fome, como ele traz aqui um outro versículo. Os filhos de Jacó disseram a Faraó: viemos para morar na terra, pois não há paz para o rebanho de seus servos, porque a fome na terra de Canaã é severa. Quer dizer, só por causa da fome que eles vieram. Aí eles queriam morar na terra de Goshen. Acabaram que ficaram, porque Deus quis assim. Aí vamos provar mais uma coisa que o versículo tinha falado. Em pequeno número, a gente traz o versículo falando que eram 70 pessoas que desceram. Se tornou uma nação. O que quer dizer uma nação? Eles eram separados, eram diferentes dos outros. A roupa, o judeu manter a roupa judaica, a língua, os nomes, manter as tradições judaicas mesmo no Egito. Grande e poderosa, como está escrito que o povo se multiplicou muito, né? Muito numerosa. Então, aqui ele cita aqui Psukim falando sobre o crescimento do povo de Israel, que isso é um assunto muito interessante que você fala talvez numa outra aula, como que o povo teve filhos, mesmo com toda a escravidão, mesmo com toda a situação, eles conseguiram ter muitos, muitos filhos. Agora vamos ler o segundo versículo dos 4 versículos centrais
Por isso que, de novo, ele está aqui marcado, com marca-texto aqui, que é o segundo versículo. Que aqui já está falando já da escravidão. Até agora foi a descida, o início do processo no Egito, que desceram 70 pessoas e viraram um grande povo numeroso, e aí agora vem os egípcios para maltratar o povo. Os egípcios nos maltrataram, nos afligiram, nos impuseram trabalho pesado. Esse é o segundo versículo que está lá na Parashat Ki Tavo, resumindo, escravidão. Aí agora a nossa Haggadah vai explicar cada coisa. Maltrataram, como está escrito isso. Afligiram, trabalho pesado, como está escrito aqui, citando cada prova da Torá, como foi essas coisas. Agora vem o terceiro passo, que é a nossa reza para Deus, é o momento da mudança, o momento que a gente já não aguentou mais, vamos gritar para Deus, e o quarto versículo é a salvação. Terceiro, nós clamamos a Deus dos nossos passados, e Deus ouviu nossa voz, viu nossa aflição, nosso trabalho, nossa opressão. Clamamos a Deus dos nossos passados. Vou começar a explicar onde está escrito que a gente rezou. Está escrito que quando o rei do Egito morreu, que na verdade estava leproso, começou a matar as crianças, aí o povo não aguentou mais, o decreto já estava muito forte, começaram a suspirar e gritar para Deus. Está escrito que Deus ouviu a voz, por isso que foi falar com Moshe. Vai citando todas as provas desse assunto. O que quer dizer que Deus viu a nossa opressão? Se refere ao trabalho. O que quer dizer o nosso trabalho? Se refere ao grande esforço, a grande dor que era ver os filhos sendo jogados no Rio Nilo. Vai provando cada coisa do versículo. E aí o quarto versículo desses quatro centrais é que Deus tirou a gente do Egito com mão forte, braço estendido, com grande pavor, sinais e milagres. Pronto, resumiu. Isso tudo, braço forte, pavor, sinais e milagres, é as 10 pragas, é a abertura do mar, é um monte de coisa, como vai começar a explicar. O que simboliza mão forte, simboliza peste, braço estendido é a espada. Vai citando cada coisa, os sinais, milagres. Agora vamos ler os 10 mandamentos. A gente vai ler os 10 mandamentos, tudo isso. Já está provando esse quarto versículo central, versículo-chave, que é a saída, a redenção, com os milagres que Deus fez para a gente sair. Então, de novo, os 4 versículos centrais que a gente explica é como a gente desceu para o Egito e virou um povo grande, como a gente foi escravizado, como a gente rezou para Deus e como Deus redimiu a gente com vários milagres. Resumir a história de Pêssar em 4 versículos. Essa é uma das partes centrais do Maqui, da ideia de contar sobre a saída do Egito. Aí aqui a gente vai começar a trazer as pragas que eram no Mar Vermelho, e todas as coisas que Deus fez. Se Deus tivesse feito isso, não fez aquilo, daí não nos bastaria, a listagem de todos os grandes milagres e maravilhas que Deus fez para a gente. E aí, para terminar, a gente fala uma frase que a Guimara diz, que Rabban Gamliel falava, aquela pessoa que ela não explicou 3 coisas em Pêssar, não cumpriu a mitzvah, não cumpriu da melhor maneira, que é explicar o que quer dizer Pêssar, explicar o que quer dizer matzah, explicar o que quer dizer maror. Pêssar é aquele sacrifício que a gente fez e passou o sangue no umbral por dentro da casa para que Deus pule sobre nossas casas, quer dizer a palavra Pêssar, pular. Matzah é porque nós saímos com pressa do Egito, o faraó estava com medo de morrer, que era primogênito, e não deu tempo de fermentar as provisões que eles tinham preparadas. E maror, a amargura que tivemos na escravidão. Pronto, selou. E aí, para não falar que isso tudo é uma coisa do passado, uma coisa antiga, estamos só revivendo uma experiência antiga, a gente vem e fala, toda geração em geração, a pessoa é obrigada a ver como saiu do Egito. Nós diariamente saímos do Egito. Cada ano temos pessoas querendo matar a gente, não só materialmente, espiritualmente, nós saímos do nosso Egito, dos nossos limites, das nossas confusões, cada ano e cada dia. E aí, pronto, acabou uma guia, acabou a falatória. Não sei se vocês viram, resumir de uma maneira bem interessante. E aí a gente fala o início do Halel, vamos louvar a Deus, falar um pouquinho do Halel, que essa parte do Halel ela tem a ver com a saída do Egito. Você vê a tradução, está falando que Haleluya Shem Hashem, louvem servos de Deus, ou seja, deixamos de ser servos do Egito, do faraó, para ser servos de Hashem, que essa é a condição, sair do Egito para receber a Torá no Monte Sinai, porque não existe pessoa livre, existe pessoa escrava ou de Deus, ou da sociedade, do mundo, dos modismos, dos vícios. A pessoa escolhe se você quer ser escravo de Deus ou de outras coisas. Então, por isso que a gente começa, Aleluia de Hashem, louvem a Deus os servos de Hashem, porque agora vamos ser servos de Deus. Betzet sendo Mitzrayim, a sair do Egito, esses 2 capítulos estão falando sobre a saída do Egito, por isso que a gente fala isso agora. E aí vem um abrahá da redenção, Gal Israel, que redimiu Israel, e Borei Preagef, o segundo copo do vinho, e bebe reclinado. Então, até aqui a gente fez já metade da mitzvah principal de tomar os 2 copos, a gente já fez,
um do Kiddush, isso agora. E a segunda mitzvah principal, que é a contação do Egito, a gente já fez. Agora falta para a gente a matzah e o maror. De novo, essas 4 coisas é o mais importante do mundo. Detalhezinhos, se a pessoa não fez, não mergulhou a água com sal, essas coisas, coisinhas, não leu toda a Haggadah, não é o principal. O mais importante que não pode deixar de fazer é tomar os 4 copos, comer a matzá, comer o maror. E contar se você é do Egito, dessa maneira resumida, pelo menos. E agora sim, vamos fazer o que a gente já está mais ou menos acostumado, lavar a mão normal para pão, falar barachá, comer a matzá. A gente está com 3 matzot, uma cortada e 2 inteiras. A gente vai segurar as 3, vai falar barachá de hamotzi lerminaret. Vai largar a de baixo, vai ficar só com a de cima e a do meio, e vai falar barachá de comer matzá, que é uma mitzvah de comer matzá, que Deus nos santificou com as suas mitzvot, Vetzivan nos ordenou, alachlat matzá, comer matzá. Uma mitzvah muito grande, a matzá no primeiro dia é chamado o alimento da fé, e a matzá no segundo dia é chamado de alimento da cura. Então, se você quer ter fé, se você quer ter cura, come a matzá original, redonda, na noite do Seder, na primeira e na segunda noite do Seder. Depois vem a amargura, tem que ter o contraste, tem que sentir o amargo para poder sentir o que é o doce, né? Tem que ser amargo, não adianta tacar um monte de haros para ficar doce, tem que ser amargo. A gente fala brahá só de alachilat maror, não é só de comer o maror. Cadê o que não? Não estou literado. Alachilat maror sem se reclinar, porque isso aqui é uma questão da amargura, não é uma questão de liberdade, então sem se reclinar. Agora, tem uma opinião que diz que para cumprir a mitzvah tem que ser o sanduíche, tem que ser os 2 juntos. Por isso que, por mais que eu já comi matzá antes, daqui a pouco eu vou falar sobre a quantidade, por mais que eu já comi matzá antes, eu tenho que comer o sanduíche, que é matzá com maror, com alface junto. E falar essa frase aqui, que assim fazia Hillel, na época que o Beit HaMikdash estava existente, né? Ele comia, na época era a carne do sacrifício de Pêssah, com mais a matzá, com mais alface, era literalmente o hambúrguer. Nós, que não temos a carne, só comemos só a matzá e o alface. A quantidade, tá? Vamos falar sobre a quantidade mínima e o que é o melhor. Na hora de comer a primeira vez a matzá, o mínimo é comer 1/3 de uma matzá redonda, ou mais ou menos metade de uma matzá quadrada, tá? Para quem quiser ver uma matzá redonda, você faz o símbolo da Mercedes, você tem 1/3, que é o mínimo. O correto é comer pelo menos 2/3 de uma matzá. Shlomo, me diz uma coisa, quando você tem uma pessoa no Seder, vale a mitzvah do Seder? Então, muito bom. Vamos à quantidade. A gente falou, faz o sinal da Mercedes, 1/3 de matzá redonda é o mínimo. Metade da quadrada é o mínimo. O melhor é comer 2 vezes isso, ou seja, se for da redonda, 2/3, se for da quadrada, uma matzá quadrada inteira. Isso é o ideal. Fazer o Seder quer dizer o Seder de Pêssah, essa ordem toda. Seder quer dizer ordem. Essa noite ela tem uma ordem inteira, tem 15 passos a serem seguidas. Uma noite muito especial, que a gente consegue atingir o infinito através do Seder, através dessa ordem que a gente está seguindo. Tá? Então, na hora do Korer, a gente vai pegar mais 1/3 de matzá redonda ou metade de uma matzá quadrada, com o maror também, né, para ter quantidade de novo. E o maror tem que ser 19 gramas, não é tanta coisa, 2 folhas de alface romana não pequenas, já serve. E a matzá, já falei a medida. Aí vem o mais esperado, o jantar de Pêssah, Shulchan Aruch. Depois, como sobremesa, a gente vai pegar aquela parte da matzá que a gente guardou, aquela parte grande que eu cortei da matzá do meio, cortou em 5 pedaços, deixou guardado num canto, não pode perder aquilo. Vamos comer agora no final de tudo e fazer o Birkat Hamazon. O Birkat Hamazon deve ser feito mesmo se você está sozinho em casa. Só não fala o zimun, né? Rabotai, Nevarei, pessoal, vamos abençoar. Senhores, vamos abençoar. Isso só se fala quando tiver 3 pessoas no mínimo, 3 homens no mínimo. Se você não tem 3 homens comendo juntos, só mulheres ou só um homem, então fala o Birkat Hamazon, mas não fala o zimun. Antes disso, a gente vai encher o 3º copo, que a gente vai comer, vai beber o 3º copo logo após o Birkat Hamazon. Se tiver, muita gente costuma segurar o copo até o Vneiro Shalayim. Então, vamos falar o Birkat Hamazon, normal. Pode repetir aí o Motzi? Você pode repetir a explicação do Motzi aí? Então, Birkat Hamazon com os acréscimos de Pêssah, né, que é o Yalev Avô, Yarahamanu e Yom Shikolotov. E acabou o Birkat Hamazon, todo mundo vai tomar o copo de vinho reclinado.
eu esqueci de falar no início, esses copos de vinho tem que ter, o copo tem que ter 90 ml, tá? Mínimo, o copo tem que ter 90 ml, não precisa ser um copão. O certo é tomar ele todo, 90 ml não é muito, o certo é tomar ele todo. Se não for tomar todo, toma pelo menos a maioria do copo, ou seja, até você conseguir ver o fundo dele quando você inclinar. Mas o certo é tomar todo o copo. Você pode pegar um vinho que não é tão forte, e as mulheres, muita gente costuma pegar suco, mas para homem é muito, muito importante que seja vinho. Pelo menos bota a maioria vinho, bota só um pouquinho de suco para neutralizar. Está escrito que Rabi Brabelai, ele ficava com dor de cabeça até Shavuot, dos 4 copos que ele tomava de vinho. Ele tinha que amarrar uma fita aqui até Shavuot. 49 dias, né? 49, 50 dias com dor de cabeça, mas ele fazia questão de tomar vinho. Então, é muito importante tomar vinho. Em último caso, suco. Para a mulher, é mais leniente, pode tomar suco de uva. Mas, de novo, pegue um copo pequeno e tome ele todo, em vez de pegar um copão e não tomar. Agora, aquele pessoal que pega e bebe só um tiquinho, não adianta, tá? Pega um copo pequeno e tenta beber a maioria do copo, pelo menos, certo? É todo o copo, se não todo o copo, pelo menos a maioria do copo. Aí vem o quarto copo, a gente já enche o quarto copo. Antes do Birkat Hamazon, a gente já deve encher o copo do Eliyahu Hanavi. Pode ser um copo maior, um copo bonito. Aí, após o Birkat Hamazon, a gente enche o nosso copo, quarto copo, né, o nosso copo particular, e vamos abrir a porta. Quando no Kai Shabbat, como esse ano, a gente vai com a vela, abre a porta, é um momento para fazer pedidos, como a gente falou, materialmente, espiritualmente, mas principalmente vamos pedir espiritualidade, vamos pedir que a gente seja digno, que a gente seja, né, pessoas boas, possamos fazer a vontade de Deus. E a gente fala, se for Hamat, com a porta aberta, e depois voltamos para o Halel. Aqueles últimos, a gente só falou 2 capítulos do Halel, a gente vai falar todo o resto do Halel, e outros versículos de louvor a Deus, e o último passo mais curto, Leshaná, Abba, Yerushalayim. Quando acabar o Halel, a gente bebe o quarto copo, reclinado. A gente vai fazer a brahá, na brahá final, porque a gente já fez o Birkat Hamazon, ele tomou mais 2 copos de vinho, então vamos fazer a brahá de Alagef, Gefen, a brahá final, e falar Leshaná, Abba, Yerushalayim, no ano que vem, em Jerusalém. O certo é não comer outras coisas depois que já comeu a matzah do ficumano. Só mesmo esses 2 copos de vinho. Se a pessoa quiser beber água depois do ceder, então ela bebe a água. Mas o costume rabado é nem beber água, é dormir com gosto de matzá e vinho na boca. Tá? É o costume rabado, mas pela lei é permitido beber água, não é permitido comer outras coisas depois da matzá. Tem que dormir com esse gostinho. Tá? Então, resumindo, é isso. Não tem muita diferença da primeira noite para a segunda noite. Tá? Não tem muitas diferenças. Toda a parte que tiver escrito acréscimo de Shabbat, a gente não fala, porque não cai Shabbat. Só a única diferença é lá em cima no Kiddush, na primeira noite, que é Kiddush com Avdalá, e na segunda noite é só o Kiddush sem a parte da Avdalá, mas o resto é tudo direitinho. E o vinho do copo dele na via, a gente joga de volta para a garrafa. Teve um ponto também que eu não falei, é a parte que a gente joga o vinho na bacia, quando a gente fala das pragas, a gente joga um pouco do vinho. Né? Esse vinho que é jogado é um vinho amaldiçoado, tá? Deve ser despejado fora esse vinho. Tem gente que usa aí para fazer umas coisas, mas o vinho que sobra no copo é um vinho que alegra, então deve ser preenchido aquele copo e tomar daquele copo que é um vinho que alegra. E é isso, tranquilo, não é tão difícil, não é um bicho de 7 cabeças, dá para fazer tranquilamente. Exatamente.